Sim, na minha opinião pessoal, é muito pertinente a pergunta da irmã, mesmo porque a maioria dos próprios candidatos não tem informação concreta, são pedaços, não tem uma informação, falta um pedaço para o outro sabe alguma coisa, mas não sabe a outra, e a gente já fica até perplexo quando tem uma informação feita do meu amigo aqui que diz que poderá até não haver eleição, não é? E tudo que eu sei, eu conheço pelo jornal. Agora, na minha opinião pessoal, isso é um projeto piloto do Itamaraty, que vai amadurecer com o tempo. Eu, por exemplo, acho muito pouco 4 candidatos para os Estados Unidos, um país dessa dimensão e com tanta necessidade específica. Quem mora na Califórnia não tem as mesmas necessidades de quem mora aqui em Newark, e Massachusetts, e Flórida, não é? Agora, dentro do que a gente sabe, e que é um projeto piloto, estamos aí à disposição para poder tentar fazer alguma coisa dentro do que o Itamaraty está oferecendo, não é? Agora, eu creio que é uma coisa racional, que assim que tiver a regra do jogo, vai ter que explicar isso, mostrar para todo mundo, através de internet, de jornal, de televisão e de tudo aquilo que informa o povo, ok? Muito obrigada. Jorge, você gostaria de fazer um comentário rapidinho? Eu gostaria de fazer um comentário bem rápido. Informativo. Vai no site Brasileiros no Mundo, que vocês vão encontrar informações do Itamaraty. A mesma que nós temos que seguir, são aquelas. Agora, tem leituras à parte, né? Quem sabe o que é luta nessas coisas, tem leituras à parte. Aí eu estou chamando a resposta para mim. Eu tenho uma leitura que, se nós não bater em cima, as eleições não vão acontecer. Ela foi aprovada na plateia no Rio de Janeiro porque a plenária bateu em cima. Isso. Porque há uma vontade muito grande de nomear. E nós não podemos aceitar nomeações. Tempo de sujeito biônico na nossa vida política, porque isso é um ato político, comunitário, nós não podemos aceitar. Então, há que se juntar e fazer pressão em cima do Itamaraty, em cima do governo brasileiro, para que as coisas sejam colocadas. Porque senão a Europa tem uma outra visão da coisa. Tem outra visão. Próximo, por favor. O senhor, por favor. Seu nome. Juarez Souza. Isso aí. Eu posso ter só um comentário antes dele fazer a pergunta dele? Vamos Rapidinho. fazer a pergunta e o senhor pode fazer o seu comentário daqui a pouco. Bom, primeiro quero parabenizar a todos aí pelas respostas que têm dado, né? São muito bem precisas. E eu gostaria de fazer uma pergunta, é o seguinte: está em trâmite no Itamaraty uma lei de um fundo monetário para as pessoas necessitadas aqui, quando precisarem, aqui nos Estados Unidos. Alguns dos senhores, se forem ganhos, o que vocês pretenderão fazer nesse nível? Porque, segundo, só para quem é realmente necessitado. Como será que vai ser essa distribuição dessa verba? Como vai saber que realmente a pessoa precisa ou não, já que você vai voltar diretamente nesse assunto? Essas verbas, posso responder, né? Por favor. Ok. Essas verbas que estão sendo cogitadas, né, para cobrir essas necessidades, elas nunca vão vir em nossas mãos. O nosso papel vai ser de ser consultado e levantado. Nós teremos o porta-voz dizer: essa família precisa desse auxílio? Ou ela está aproveitando? Aquilo que o Wilton acabou de falar ainda há pouco. É isso aí. Nós temos muita gente aproveitando. Eu eu saí de uma luta de ajudar a arrecadar dinheiro para mandar a Copa para o Brasil, porque uma vez entrei numa luta dessa e uma parte que estava na mesma luta comigo pôs o dinheiro na conta dele. Eu falei, depois eu não tenho como explicar. Me distanciei, falei, não faço mais. Mas os eleitos terão esse papel de informar, sim, através do primeiro órgão que está mais perto de nós, que é o consulado. Essa família precisa, sim. A minha visão é bem essa. Nós não vamos pôr a mão na grana. Essa grana vai existir num fundo, num depósito, ela vai ser liberada por vias de governo. Ok? Então, o que nós vamos fazer é testemunhar, junto ao a nossa embaixada e consulado, de que a família realmente precisa. Aí vem aquela história, tem que ter uma disponibilidade para ir lá, ter coragem de ir lá e não, você não precisa. Mas como se faria? Senhor, desculpe-me, mas a gente só tem uma pergunta por pessoa, tá? Vamos limitar para isso. Por exemplo, dentro do meu projeto, devido a alguns casos, nos últimos anos muitas pessoas me procurado com doenças terminais, câncer, leucemia e outras coisas mais. Claro que a gente tem o sistema de saúde de Massachusetts, para mim um dos melhores dos Estados Unidos, hospitais e tudo mais, então a gente tem conseguido
guiá-los para os hospitais ser atendidos. Até transplante de rins nós temos auxiliado. Mas existe casos que o governo brasileiro precisa assumir urgente. Nós temos pessoas que doentes que não têm, tá passando se não fosse as ajudas da comunidade, estariam passando fome, sem pagar aluguel, coisa terrível. Então, essas pessoas, a necessidade deles são muito visíveis, né? E com o trabalho da liderança comunitária, na minha experiência, só se o líder for corrupto, entendeu? Para que eles façam o errado, dentro da minha experiência, eu tenho que ser errado. Eu tenho que ser corrupto também. Se eu não sou corrupto, eu vou fazer um trabalho para quem precisa, tá? 20 anos de trabalho. Tá? As pessoas que eu tentei ajudar, que eu vi que era esperteza, eu pulei fora. Tá? Pulei fora. Então depende de você muito. Igual ele falou, ele começou o trabalho, ele viu que não era honesto, ele pulou fora. Então é assim. Então nós vamos ser os olhos do Itamaraty, para que antes que ele faça esse cheque, nós estamos ali checando, porque nós convivemos na base, os líderes convivem na base, as ONGs convivem na base. Então nós vamos ser bons inspetores, vamos representar muito bem o governo brasileiro e o cidadão. Pode acreditar nisso. Muito obrigada, Sidney. Alguém mais gostaria de comentar sobre a situação? Me perdi tudo, peraí. Sobre as eleições, realmente há um problema muito sério. O pessoal da Europa é totalmente contra o pessoal dos Estados Unidos. A coisa no Rio de Janeiro quase teve porrada, literalmente. Na frente de embaixador, de ministro, de senador, quem estava lá e viu. Tá? Vocês, quem estava lá viu. Quase teve porrada lá, literalmente. Então, acontece o seguinte, a regra do jogo não está definida. Apenas isso assim, quais são as soluções do Conselho? As soluções propostas que estão na mão do presidente. Atuará como mecanismo de diálogo entre comunidades brasileiras no exterior e o governo brasileiro. Auxiliará o Ministério das Relações Exteriores na preparação das conferências brasileiras no mundo. Acompanhará a implementação das demandas contidas na ata de reivindicações dos brasileiros no exterior e encaminhará demandas de cidadãos brasileiros residentes na sua área de representação. Pormenores sobre as funções detalhadas do Conselho constarão de seu regimento interno, que será submetido à consulta pública e institucionalizado por portaria do ministro da Relações Exteriores. Portanto, não tem regra do jogo. O eleito não sabe o que ele vai fazer e o que ele poderá fazer. Qualquer coisa, qualquer um de nós aqui falamos que vamos fazer, vamos estar mentindo, vamos estar jogando balão no ar. Porque ninguém sabe quais são as regras do jogo, quais são os direitos e os deveres a ser cumpridos. O que passar não passa de balelas, de conversas ao vento. Muito obrigada. Hilton, por favor. Porque precisa tomar muito cuidado que nós estamos escolhendo um representante da comunidade. Não é um líder político, não é um líder sindical, não é um líder religioso, mas é o nosso representante. Só isso. Alguém mais gostaria de comentar sobre isso? Sim. Desculpa. Essa verba que tem lá, que vai ser liberada, eu acho que o acesso a nós, nós vamos ser a voz do povo. Né? E a voz do povo, ela não tem uma direção só. Então não vai ter como você falar, vou ajudar o fulano, eu vou ajudar o ciclano. Esse poder não vai estar nas suas mãos. Vai ser um consenso geral. Como vocês estão aqui hoje, nos fazendo pergunta, com certeza vocês vão estar aqui novamente nos cobrando trabalho. Então não vai ter como ser uma coisa de um grupinho aqui, um grupinho ali, eu vou ajudar o fulano porque eu acho que o fulano precisa, ou porque o fulano faz parte do meu grupo de voto. Não. Eu vou estar representando todos, eu não vou estar representando uma área só, e eu acho que isso vai ter a fiscalização de todos e tem que ter a transparência e a honestidade foi nossa. Exatamente essa que eu fiz. Eu fiz o seguinte, que esse Como dinheiro vai ser usado? é destinado às pessoas carentes quando precisam de mandar um corpo ou qualquer coisa. Como é que vai ser investigada isso? É isso que eu fiz a pergunta. Então, os candidatos já responderam a sua pergunta adequadamente e agora a gente está com o tempo contado, eu não posso ficar na mesma pergunta por horas, tá? Então, a próxima pessoa, por favor, que gostaria de... O pastor não falou. O pastor não falou, não. Pastor. É só, assim, pegando a carona na palavra do nosso querido amigo Sampa, muito prestativo, por sinal, me deu uma carona maravilhosa ontem na hora. Vocês imaginam um azeitona na boca de banguela, ser o pastor da vez. Eu quero dizer o seguinte, que se não tem regra do jogo, ninguém sabe, como ele mesmo está dizendo, se falar alguma coisa está mentindo. É por isso que eu me sinto muita vontade em exercer essa função.